Stefania, você está lançando agora esse livro que é maravilhoso, cheio de cores, Rituais de Brasília, Rituais do Brasil. Ele tem três: o olhar, capoeira, candomblé e carnaval, a gente vai ver isso, né? Mas você, lançando agora, mas isso é um encontro, tudo começou com um encontro que você teve com o nosso grande francês brasileiro, né? Essa coisa com o nosso Pierre Fatumbi Verger. Exatamente. Eu sou viajante. Eu passo muito tempo no Oriente e vou em Paris visitar uma exposição que era uma retrospectiva sobre a obra do Verger, lá no Palais de la Porte Dorée, em Paris. E foi um choque. Eu descobri essa obra do Verger e isso que provocou o desejo de viajar pela primeira vez para o Brasil, principalmente para encontrar esse grande mestre. Eu consegui chegar na Bahia realmente no fim da vida dele, encontrei ele de uma forma assim. Eu cheguei na Bahia, não sabia de nada, liguei para ele falou: você quer realmente me encontrar? Então vem agora mesmo, agora, não é para amanhã, é agora. Porque ele se sentia... Ele acabava de receber um livro muito importante sobre as plantas Yorubá, são receitas medicinais. Foi um trabalho de décadas e foi um trabalho de sacerdote mesmo, porque ele não era só fotógrafo, ele era historiador, pesquisador, etnólogo, antropólogo, e ele tinha também uma posição muito elevada no candomblé. Ele foi iniciado na África e ele estava ligado a uma casa muito importante em Salvador, o Ilê Opô Afonjá. E como é que foi esse encontro, Stefania? Poxa, cheguei na mesma hora, né, como ele encomendou de chegar, e ele estava bem velhinho, né, mas a gente conversou horas sobre viagem, sobre fotografia e, claro, sobre religião. Mas o único pretexto que eu tinha era que entreguei a ele uma fotografia que eu tirei na Guatemala. E eu comparei com uma fotografia que ele tinha tirado na década de 30 ou 40 por aí, na Guatemala também. E foi interessante de constatar que a situação foi quase a mesma em relação ao povo maia, a tradição do povo maia de subir as escadas de uma igreja lá numa pequena cidade da Guatemala, e todo o relacionamento em relação à tradição que se fortaleceu, na verdade, ao longo das décadas. Então foi o único pretexto que eu tinha para entrar em contato com ele, e foi interessante porque a partir de uma foto, a foto dele em preto e branco, a minha de cores, mais atual, a gente conversou e a gente viajou, a gente foi... Ele te adotou. Ele adotou tantas vezes, tantas pessoas, na verdade. Mas foi uma interação muito forte, muito forte. Eu tive a chance também de encontrar ele uma segunda vez numa casa de candomblé, mas depois eu viajei pelo Brasil e durante essa viagem recebi a notícia que ele faleceu. Então tive a chance de encontrar ele 2 vezes só. Mas foi determinante. A partir deste momento,
tive o acesso à biblioteca dele, que fica na Fundação Pierre Verger, e mergulhei nos livros dele, nos livros do Roger Bastide e tantos outros, né? Para entender essa cultura, porque quando você chega na Bahia pela primeira vez, você tem a informação que tem 365 igrejas, muito interessante, mas fotografar tantas igrejas, não sei se é tão... sempre é interessante, mas a partir do momento que você percebe que tem uma cultura muito forte em torno do axé, que é a palavra-chave, a palavra realmente incontornável, né? Para se jogar nessa cultura, ou mergulhar nessa psicosfera que é Salvador da Bahia. Cultura muito diferente da francesa? Quando você chega assim, como é que você... Com certeza, tudo tem nada a ver, é realmente outro mundo nas relações humanas, como o tempo é diferente também, tudo diferente. Realmente tem nada a ver. Quando na França somos muito cartesianos, né? Racionais, lá na Bahia tem uma outra forma de viver e de existir, e de ser mesmo, de viver. Então tem que se adaptar, e isso foi para mim uma coisa fantástica de me aproximar com essa cultura a meu ritmo, com muita paciência. E voltando sempre? Você sempre, fez muitas sim, viagens sim. para Sou como um marinheiro, gosto de ter alguns portos seguros, seja no Oriente ou no Ocidente. No Ocidente fica lá na Bahia. Brasil, na Bahia. Vamos falar do teu livro. Tem um livro que você chama um caderno fotográfico, né? Salvador da Bahia, o coração do Brasil africano. Apesar de séculos de opressão, a cultura da sociedade afrodescendente peregrinou profundamente a civilização brasileira. O povo da Bahia, hoje miscigenado, criou seus próprios rituais. Então você aborda 3 fatores, né, dessa cultura: a capoeira como dança e luta, candomblé como teatro sagrado, carnaval como grande momento de êxtase da população, né? E você começa o livro, tem algumas fotos preto e branco, e depois você vai para as coloridas, né? As fotos preto e branco é uma homenagem a Pierre Verger, são fotos dele, né? Encontrei 3 fotos em relação a essas 3 temáticas, capoeira, candomblé e carnaval. Então ele fotografou os filhos de Gandhi, chegando com o bonde, e tem uma filha de santo, claro, e a da capoeira é uma foto que não é tão conhecida do acervo do Verger. Então eu coloquei essas 3 fotos para homenagear também. E esses 3 temas são temas os mais importantes da Bahia, e você escolheu Bahia, não é Brasil, né? Bahia. Fiz o foco sobre a Bahia, como o centro desse Brasil africano, né? Desde o início. Como já comentei, é bom de entender do que se trata quando a gente percebe o que é o axé. O axé é uma força, o axé é uma energia, um sopro, talvez. Mas uma força, com certeza, que atravessa esses 3 rituais, que são a capoeira, candomblé, evidente, e o carnaval. Mesmo se o carnaval, às vezes, é de uma forma muito comercial, tem uma parte que é bem da cultura afro-brasileira. Então, Stefania, é uma dança,
um esporte, uma né? luta, uma dança. Que é bem conhecida agora na França, tem uns 10 anos, né? Que a gente encontra aqui em Paris, em vários lugares da França, a proposta para as crianças, para adultos, para jogar capoeira, né? Como é que você vê, então, essa capoeira brasileira, francesa aqui? Como é que você, então, descreve isso? A gente vai mostrar algumas fotos, mas como é que você mostra? Sim, a capoeira se exportou bastante, principalmente a regional, que é um estilo super demonstrativo, mas também o estilo Angola, que é a capoeira Mai, das origens. Mas lá em Salvador encontrei mestres das duas linhas, né? Tanto da regional como da Angola, e pedi a eles de assistir às rodas de capoeira nas academias ou na rua, às vezes acontece na rua. E tem também uma capoeira de rua, que é uma capoeira mais improvisada, assim, e às vezes mais assim livre em termos de estilo, vamos dizer. Sim, claro, a capoeira ela tem esse espírito de liberdade desde o início, né? Então é fundamental para entrar nessa cultura, no ritmo do berimbau, na ginga. É muito importante, sim. Outro tema que você aborda, né, entre os três? Na França, quando eu preciso falar de candomblé, sempre preciso de dizer que é um tipo de vodou, como tem no Haiti, ou a santaria, como tem em Cuba. Talvez como a macumba do Rio, mesmo se há algumas diferenças, claro. Mas é verdade que o candomblé não é conhecido tanto na França. Então é bom de colocar textos em relação às fotos. O que você fez, né? Textos que vão dar uma informação para o leitor, uma informação didática ou uma informação de emoção mesmo. Mesmo na Bahia, não fotografei o carnaval comercial. Achei sem importância nenhuma, na verdade. Não, o que é realmente interessante é toda essa herência cultural que vem de longe, que vem de uma resistência profunda, desde a escravidão, desde a época colonial, e a partir de muitos sofrimentos, surgiu uma forma de resistir através da cultura, através da espiritualidade. E o carnaval faz parte também. No início do Carnaval do Brasil, em alguns blocos afoxés tentaram se apresentar, conseguiram, mas depois foi proibido durante décadas, 2 décadas. E voltou a ser legalizado, mas foi sempre uma luta. E a partir da década de 40, né, vamos dizer, com os Filhos de Gandhi, é um afoxé muito interessante, que combina, que faz uma alquimia entre a filosofia de não violência do Gandhi, da Índia, né, e os ritmos do candomblé. Então é uma alquimia excepcional, que não existe em outro lugar no mundo. E existe desde o fim da década de 40.
Aí, a partir desse momento, na década de 60, vem os blocos dos índios. Os índios se identificaram com os índios da América do Norte, Comanche, Apache, porque foi uma identificação social. Aí, na década de 70, vêm os blocos afro, como o mais lindo do Ileaie. Vem depois o Olodum, na década de 80, e bem outros, Araqueto, Malé de Balé, etc. Mas o Ilê é o Ilê que realmente levou um estilo e uma revolução cultural, na verdade. Para outras coisas, né? O que você gosta de fotografar? O que você tem fotografado? Eu venho da tradição da reportagem, tipo Geo, National Geographic, inicia com a Geo, que é uma equivalência da National Geographic na Europa. Então, revistas, né, para descobrir culturas. Mas hoje essas revistas estão com uma menor circulação, vamos dizer. Então é interessante fazer livros para expressar melhor coisas que são importantes no meu ponto de vista. Culturas, a cultura do outro, para mim é sempre a minha linha, a minha praia, posso dizer. E trabalhar em cores. Eu gosto de relacionar todo o meu trabalho com cores, contraste, forte, porque a vida finalmente é de cores. Cuidado, tem muito respeito com o preto e branco, os mestres tipo Verger, Cartier-Bresson, Capa, outros grandes fotógrafos têm o maior respeito, mas considero que foi uma época e hoje é bom de buscar as cores sempre, porque as cores vão revelar uma energia. No caso da cultura afro-brasileira é de uma evidência total. Quando você pensa que cada orixá tem sua cor, que tem uma influência muito forte sobre cada cidadão, aí é bom de considerar as cores de uma forma quase sagrada. E as tuas fotos são magníficas e coloridas, né? A gente tem aquele negócio de foto preto e branco, mas as coloridas são belas. E o corpo, a importância do corpo nesses três temas, na capoeira, no candomblé e no carnaval. Verdade, sim, o corpo no Brasil é uma temática muito ampla. Acho que tem a ver com a liberdade, a própria liberdade, e o sofrimento também. Corpo que sofreu bastante durante séculos de opressão e que finalmente se liberou através da capoeira, através do candomblé, de uma outra forma, né? Passou por um longo período no segredo e finalmente, graças à força espiritual das mulheres, né, que foi principalmente as mais de centos que conseguiram transmitir essa cultura, essa espiritualidade. Aí, carnaval também
passou por uma evolução própria e tudo isso faz que a cultura do axé hoje influenciou bastante o Brasil inteiro. Isso é muito impressionante. Como, a partir de um sofrimento terrível, essa opressão de séculos, como essa cultura superou, finalmente, quase tudo. Sei que existe ainda muitos problemas, mas superou até convencer uma boa parte do país. Isso é impressionante. Sede da editora, né? A sede da editora Maisonneuve et La Rose, Hémisphère Édition, sim. É uma casa super bem localizada, na beira do Rio Seine, na frente da ilha Saint-Louis, l'île de Saint-Louis. E a gente está aqui na Cave, onde você vai fazer lançamentos e onde tem uma exposição de fotos. Pois fotos. A sede tem um espaço que se transforma numa galeria para apresentar exposições relacionadas aos livros que estão lançados pela editora. Vamos ver algumas fotos aqui. Você apresenta essa que é da capa do livro, né? É da capa do livro, ó. Da capa do livro sai assim, mas quando você abre assim, mas que tem esse homem é um anjo. Ele se fantasiou de anjo de prata, nas ruas do Carnaval. E sabe que na Bahia, o Exu que tem aqui, olha, aquele pequeno Exuzinho, né? Ele se encontra a cada cruzamento, né, das ruas. Então, achei interessante que esse homem, fantasiado de anjo de prata, se transformou um Exuzinho durante um momento assim, bom. Durante aquele carnaval que você fotografou. Carnaval. E eu gosto desse estado assim, por isso que eu coloquei na capa, porque essa cultura fica sempre entre o profano e o sagrado e o profano. E esse homem está realmente nessa linha, nessa fronteira, vamos dizer.